queria trocar de blusa pra começar a gravar, mas combinou com a make essa. Nossa, gente, hoje eu me puxei delineado. Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim comentar com vocês sobre a minha releitura, infelizmente, de Insurgente. Caso não acompanhe aqui no canal e tenha caído de paraquedas, eu tô relendo a trilogia Divergente, porque eu estava numa ressaca literária e precisava de uma boa farofada e já queria reler faz um tempo. Esse aqui é o segundo vídeo dessa saga, eu vou fazer mais um ou mais dois, dependendo de como tá meu cronograma ultimamente, mas acredito que mais um, que daí eu vou juntar o último livro e o spin-off em um vídeo só. E também dou minhas opiniões no final desse vídeo. Então, caso eu tenha assistido o primeiro vídeo, eu acho importante, vou deixar linkado aqui em cima pra te ver. E hoje vamos focar em Insurgente, que é o segundo livro dessa trilogia. Durante alguns momentos eu escutei audiobook porque eu tava com a paciência já destruída. Eu ficava jogando enquanto eu escutava o audiobook e tinha coisas que eu só conseguia pensar, meu Deus, que coisa mais ridícula. Não acredito que eu estou escutando isso, que alguém foi capaz de escrever e depois traduzirem isso. Mas eu não quero dar muito spoiler das minhas opiniões finais. Esse vídeo também vai ser bem exaltado, não porque eu terminei de ler Convergente já, que é o último livro, que quando eu fui gravar o vídeo de Divergente foi no mesmo dia que eu terminei de ler esse daqui, mas porque eu terminei de editar o vídeo de Divergente hoje. Mas saibam que, assim, tá muito ódio acumulado. Insurgente começa exatamente onde Divergente terminou. Então, a gente vê a Tris, o Tobias, o Marcos, o Peter e o Caleb chegando na cerca da cidade para eles saírem e pedirem acolhimento para amizade. Então, Tobias, ele digita ali o código da cerca e abre. Ele diz que ele fazia questão de saber para caso ele precisasse fugir algum dia. Quando eles entram no complexo da amizade, o Marcos começa a guiar eles até a Joana, que é a líder da amizade. Só que ela não é bem líder, porque a amizade, ela não reconhece líderes, então ela é só uma representante da voz do povo, digamos assim. Caso não lembre, a amizade é a facção lufa-lufa da cidade, são acolhedores, amigáveis, eles são uns queridos, uns fofos, eles moram nas fazendas que ficam do lado de fora da cerca e eles são responsáveis pela agropecuária da cidade e também pela parte artística. E assim, por amizade, ser este local da paz e tudo mais, a Joana exige que eles deixem as armas dele com ela. Quando a Tris vai deixar a arma dela, o Tobias segura assim a mão dela, tipo, entrelaça os dedos, fingindo que era isso que eles iam fazer para ter ali uma segurança, né? Então, eles vão se encontrar com o resto do pessoal da abnegação que já chegou ali para se abrigarem. Cada um tem um dormitório, então a Tris, no dia seguinte, quando ela acorda, o 4 vai ali pro quarto dela para dar um remédio, o 4, né, o Tobias. O Tobias deixa um remédio para ela, para dor, já que ela tomou um tiro no ombro, ela não consegue mexer muito bem. Ela vai pro banho e tudo mais. Nisso a Susan, que era uma amiga dela da abnegação, que continuou na abnegação, surge para ajudar ela a ajeitar o cabelo. Aí ela faz a Susan fazer uma trança nela. Quando a Susan sai, ela solta o cabelo e corta ele na altura assim do queixo. Aí o Tobias e o Caleb vão chamar a Tris no quarto dela, porque os membros da amizade vão se reunir para decidir se eles podem ou não ficar ali, né, os refugiados. Porque apesar da Joana ter deixado de ter ficado aquela noite, era aquela noite, sabe? Cabe à sociedade da amizade decidir isso. Aí no caminho, o Caleb começa a fazer perguntas pro Tobias, que isso não é muito velho pra minha irmã de 16 anos. Lembrando que o Tobias tem 18. Então eles chegam, né, junto com os membros da abnegação, na estufa, e o pessoal começa a discutir entre si, formando grupinhos e indo falar com a Joana sobre a decisão final da facção, sobre eles. A Joana fala que a amizade tem uma relação muito boa com a erudição, porque eles ajudaram em várias tecnologias ali no campo para eles, mas que anos atrás eles tiveram uma boa relação com a abnegação e não podiam esquecer disso. E daí ficou decidido que eles podem ficar ali, só que eles não podem ter as armas e não podem brigar. Nisso, a Tris vira pro Tobias e fala, a gente vai durar pouco tempo aqui, né? Porque lembrando, eles estão não só com o Marcos, que é o pai do Tobias e que agredia ele, tanto que o Tobias tem medo dele,
como também com o Peter, que é um insuportável. Ela volta pro dormitório e ela vê o Marcos e a Joana conversando assim no campo e vai seguir eles pra escutar a conversa. Ela escuta o Marcos falando pra Joana que a Janine, que é a líder da erudição, atacou a abnegação porque anos atrás uma informação confidencial foi confiada na abnegação e é uma informação extremamente importante que não pode vazar. E a Janine quer essa informação. A Joana pergunta que informação é essa, o Marcos se recusa a dar, até porque vários líderes da abnegação morreram para proteger nesse ataque que teve. E ele ainda fala que o fato da Joana estar curiosa era um sinal de egoísmo, porque a curiosidade é uma coisa egoísta. Que cara insuportável. E a Joana fica, olha, se tu quiser me contar, eu tô aqui, mas não esquece que eu te ajudei em vários momentos quando mais ninguém quis te ajudar. Aí a atriz ela volta correndo pra contar pro Tobias e encontra o Caleb e o Tobias conversando e num papo super amigável. Quando o Caleb sai, ela conta pro Tobias sobre isso, mas ele acha que o pai dele tá mentindo ou tipo dando muita importância pra essa informação. E a atriz, ela meio que acredita na opinião do Tobias, mas não descarta a dela. Aí a atriz, por algum motivo, ela decidiu ir atrás do Marcos, quando ele tá indo lá em um prédio que tem a filtração de água e tudo mais, confrontar ele sobre isso. Mas aí não diz, eles ficam brigando. Ela fica, ai, teu filho te odeia, não sei o quê. Ele fica, e tu tem só 16 anos. E daí ela vai embora, e quando ela vai embora, ela percebe que, na verdade, ela não ganhou a briga. Foi ele que ganhou. Ela até mesmo falou que ela achava que ela tinha direito de saber, já que o pai dela morreu tentando proteger a informação, mas o Marcos não cedeu de forma nenhuma. De noite ela tem um pesadelo e vai dormir com o Tobias, e eles ficam ali super fofinhos, ela quase dormindo e ele fala que ama ela. Eu esqueci de mencionar isso, mas quando eles chegaram na amizade, a atriz estava no bolso com o disco rígido que tinha todas as informações da simulação que teve, que a erudição usou para controlar as pessoas. E ela deixou esse disco rígido entre a cômoda e a parede do dormitório dela, porque ela não queria ficar carregando para ali e achava perigoso. Eu já achava perigoso deixar ele ali. Eu acho que tinha que engolir esse disco. De manhã, a atriz volta pro quarto dela e encontra o Peter lá. E ele começa a se questionar onde é que tá o disco e por que ela tava seguindo o Marcos e, enfim, eles começam a ter uma discussão ali. Nisso a atriz percebe que, na verdade, ele tá com o disco rígido no bolso e eles começam a brigar ali pra recuperar até que chega uns membros da amizade, o Tobias e o pessoal ali e separa os dois. Um dos membros da amizade leva a atriz pra um outro ambiente e dá pra ela o soro da paz. Só que ela começa a ficar muito grog, assim, não tá respondendo direito, ela fica bêbada, basicamente. E aí o Tobias vê a situação, leva ela pra Joana e fala, o que foi que vocês fizeram com ela? E a Joana explica, tipo, ok, o soro da paz e tudo mais. Realmente as pessoas deram uma dose muito alta pra ela, porque não consideraram que ela é muito pequena. O Tobias fala que, então é por isso que eles estavam sempre da paz, porque eles colocavam na água. E ela fica, não, peraí, que se tivesse colocado na água, tu também estaria com efeito. Aí o Tobias fala que eles vão ir embora no dia seguinte. E ela fala, ok, mas se tu não quiser ficar com o efeito do soro, não coma o pão. A Joana também falou que eles teriam de qualquer forma deixar o complexo da amizade, porque eles violaram uma lei, não, um combinado ali entre eles. O Tobias fala, mas se vocês deixarem o Peter aqui, vocês vão ver que o problema é ele. Ela disse que não concordou com a decisão das pessoas de, tipo, expulsarem eles, né, caso eles brigassem e tudo mais, mas que ela tinha que seguir a democracia, né. Aí de noite o efeito do soro já passou, a atriz ela tá subindo uma árvore e ela vê ao longe carros se aproximando. Só que a única facção que usa carros é a erudição. Então nisso ela vai correndo pro refeitório avisar todo mundo que tá lá, tipo, da abnegação, assim, que estão com as roupas cinzas, porque eles ganharam roupas novas quando chegaram, pra eles mudarem de roupa. Então vai todo mundo ali que tá refugiado trocar de roupa, botar as roupas da amizade e começarem a agir como se fazem da amizade, né? Super alegre e tudo mais. Tá todo mundo no refeitório, surge alguns membros da Audácia e eles estão usando meio que um tecido costurado na jaqueta preta, um tecido azul,
pra falar que estão aliados com a erudição, né? Que são traidores. Uma mulher da audácia ali, e a Joanna chega falando: eles estão perguntando de fugitivos da abnegação e da audácia, mas eu falei que eles já foram embora, né? Mas as pessoas vão dar uma revirada no quarto de vocês. Eles já imaginavam que iam olhar os dormitórios, então eles pegaram tudo que eles tinham, então eles pegam a arma dela. Então vai umas pessoas olhar ali os dormitórios e fica outras pessoas da erudição e da audácia ali no refeitório com eles, né? Isso, a mulher da erudição, não sei da erudição ou da audácia, mas enfim, ela começa a passar pelas mesas e ela para atrás do quadro. E ela fala: teu cabelo não tá meio curto pra alguém na amizade? E ele diz que tá quente, só que não fala, tipo, tá quente, assim, tipo assim, de boa. Ele fala: tá quente, super rígido. Nisso a mulher puxa o colarinho da cabeça dele pra baixo e vê essa tatuagem. Então logo ele já saca uma arma e faz, tipo assim, sai batendo em todo mundo. Só que a Tris, ela é a única que tem uma arma. E ela tá meio traumatizada depois de ter matado o Will, então ela não tava conseguindo atirar. O Caleb, acho que foi quem atirou. Nisso eles vão sair do dormitório e um tiro quase mata o Peter, mas a Tris empurra ele. E eles começam a ir pro campo ali, com várias pessoas seguindo, e fogem. Então fica a Tris, o Tobias, o Caleb e o 4. Não, pera. Fica a Tris, o Tobias, o Caleb e a Susan. Eles ficam no grupo e eles conseguem voltar pra cidade de novo. E nisso eles têm meio que pra eles que o resto do pessoal morreu. E assim, eles voltam pra cidade, assim, a cidade estava em guerra e eles quase morreram, né, algumas vezes. E o Tobias fica muito bravo com a atriz porque ela não conseguiu atirar com a arma, começa muito estúpido com ela, sendo que, tipo, deixa ela em paz, sabe? É um trauma. Ele não sabe que ela matou o Will, ela não contou. Mas mesmo assim, sabe, olha tudo que eles estão passando e ele vai dar um esculacho nela como se ele ainda fosse o instrutor dela. É por isso que não se deve namorar professores, gente. Eles não têm muito pra onde ir, então eles entram em um dos trens, ajudam a Susan a entrar. E lá eles percebem que tem uma galera no trem com roupas tipo, de várias facções, algumas mais novas, algumas antigas. Nisso eles quase são atacados por um cara com tapa-olho. E daí eles percebem que eles estão no meio dos 100 facções e que o cara com tapa-olho é o Edward, que foi o iniciante da audácia e que tomou uma facada no olho do Peter, porque ele estava em primeiro lugar no ranking e o Peter em segundo. E daí ele abandonou o processo de iniciação. Só que ele chega e fica meio que ameaçando e o Tobias fala: olha, meu nome é Tobias Wilton. E todo mundo já para assim, porque o sobrenome dele, por ser filho do Max, é muito famoso. E o Edward fala: tá, Tobias Wilton, tem uma pessoa que quer te ver. E se eles vão pra um dos lugares onde o pessoal sem facção se reúne, e lá a gente descobre que a mãe do Tobias, que no início de Divergente tinha dito que ela tinha morrido quando ela dava luz a um segundo filho, tá viva esse tempo todo. E ela é a pessoa que comanda os 100 facções. O nome dela é Evelyn, inclusive. Ela vai ser bem importante. Ela tava lá esperando o Tobias, queria conversar com ele. E daí eles têm vários mapas das coisas. E o Caleb mostra lá a erudição dele. E fala: ai, nossa, isso aqui é mapa da população, isso aqui não sei o que. Tipo, começa a adivinhar os negócios. E o Tobias, ele tá meio assim, apreensivo, tá meio tenso. Ele não tá muito feliz de estar vendo a mãe dele. Só que ele não fica surpreso do fato da mãe dele, que deveria estar morta há anos, desde que ele era criança, estava viva. No refeitório, a atriz pergunta pro Tobias o que aconteceu. Tipo assim, a mãe dele estava viva e ele falou que você sabia disso fazia um ano e que ela foi embora da abnegação porque ela estava tendo um caso e que ela não queria ser, tipo, esculachada pela abnegação. Então, era melhor ela se ter de morta. Só que deixou pra trás o filho com um pai agressivo, né? E o Tobias tem muita raiva dela por causa disso. E faz sentido ele ter bastante raiva, na verdade é bem compreensível. Quando eles vão dormir ali nos dormitórios compartilhados, a atriz percebe que eles estão conversando e vai, tipo, escutar ali a conversa entre os dois. E escuta a Evelyn falando pra ele que ela precisa deles. Só que daí ele volta, eles pegam no sono. No dia seguinte, ela tá lá tomando banho. Ela e a Susan, tipo, num dos banheiros compartilhados, tipo, tapando a toalha, assim, uma outra, enquanto elas tomam banhos.
E elas ficaram, bah, quem diria que a gente estaria nessa situação, né, juntas ainda. Quando ela sai do banho, ela encontra a Evelyn e elas decidem bater um papo, nada amistoso, tipo assim, zero felicidade de estarem uma ali na frente da outra. E a Evelyn fala que eles vão lançar mensagens para os outros 100 facções, né, da cidade, com meios auditórios, usando códigos para falar sobre, enfim, que eles vão se reunir para atacar e para derrubar o sistema de facções. E ela descobre que a Evelyn, ela era da erudição antes de ir pra abnegação. E a Tris pergunta, por que tu saiu de lá? Tu não aguentou? E a Evelyn fala, não sei, eu devo ter saído de lá pelo mesmo motivo que teu pai deixou a erudição. Então a gente descobre que o pai da Tris, ele era da erudição e que ele e a Janine eram muito amigos, tipo, as famílias eram amigos, eles brincavam juntos na infância, eles trocavam livros. E a Tris nunca soube disso porque o pai nunca comentou sobre a família dele. Só que ela tem um pé atrás com a Evelyn e diz, olha, eu não confio em ti, eu acho que tá fazendo alguma coisa, se o Tobias não percebeu ainda, eu vou falar pra ele o mais rápido possível. E a Evelyn fica, mas tu é temporária, eu sou a mãe dele, ele vai ser leal a mim. E a Tris fica, claro, né? A mãe que abandonou ele e deixou um pai agressivo, com certeza vai ficar do teu lado, né? Então ela vai pro refeitório ali, onde tá o Tobias, o Caleb e a Susan, e o Caleb conta que ele e a Susan querem voltar pra abnegação pra ver se tem gente lá e ajudar as pessoas. E a Tris não vai junto e ela e o Tobias decidem que eles vão pra sede da franqueza pra ver, né, se tem um suporte lá. Quando eles chegam, tem algumas pessoas da Audácia que falam, nós temos ordens para prender vocês. Eles são levados para um cômodo, tipo, sem nada, e surge o Jack, que é o líder da franqueza, falar que eles estão sendo acusados de traição por terem controlado as câmeras ali e o sistema da simulação, e que tem isso gravado do Tobias controlando as coisas, e que eles vão passar por um julgamento no frente de, tipo assim, todo mundo da franqueza, usando o soro da verdade. O Jack também fala que eles levaram o disco, mas a erudição tinha a cópia dos dados, o que é bem óbvio que isso ia acontecer. A atriz, inclusive, ela destruiu o disco rígido quando a erudição invadiu a amizade. Então, antes delas voltarem para a vitória, depois de ter se trocado, ela destruiu para ter certeza que eles não teriam mais os dados. Só que, assim, quando se trata da facção das pessoas inteligentes, é que se esperar que eles iriam ter os dados copiados em outro lugar. Então, quando eles são levados ali para o julgamento, a Cristina encontra com eles e ela fala pra Tris, eu tenho uma notícia pra te dar, o Will morreu. E daí a Tris fala, sim, eu vi pelo monitoramento da cidade. E o que eu pego um pouco é que no primeiro livro, a Cristina sabia dizer quando a Tris estava ou não mentindo por causa da linguagem corporal dela. E nessa hora ela não percebe. Então eles chegam no auditório, lá tem 2 cadeiras no meio, e daí eles aplicam o soro da verdade no Tobias e vão começar com ele. Então começam com perguntas tipo, qual é o seu nome? Qual é o nome do seu pai? Todo mundo fica, uau, quando ele fala que tá com o efeito do soro. E fazem várias perguntas sobre por que ele não estava sob efeito da simulação quando atacava a abnegação. E ele fala, não funciona em mim porque eu sou divergente. Aí já fica um burburinho ali no auditório. A Cristina pergunta pra Tris, você sabia disso? Ela fica, sim, eu também sou divergente. E daí a Cristina acha muito legal, porque ela acha muito legal a história de pessoas com poderes mentais na cidade. E enfim, fazem várias perguntas. Eles perguntam também por que ele escolheu a Audácia. Ele falou que escolheu pra fugir do pai dele. Então todo mundo tava sabendo que o pai dele realmente batia nele. E ele fala que ele pensava até em desistir da Audácia até conhecer a Tris. Aí a vez da Tris tem perguntas meio parecidas no início, tipo nome dos pais, por que escolheu a Audácia. Ela comenta o ponto de vista dela, então ela fala que ela fugiu e daí que o soro também não funcionava nela porque ela também era divergente. Então no esconderijo, depois eu tenho pra Audácia. E daí o Jack, que é quem tá fazendo o julgamento, fala, nossa, tu realmente mereceu ir pra Audácia, porque se tu voltou pra sede pra parar simulação, parabéns. Só que a Tris, ela disse pra nós leitores que o soro da verdade não tava funcionando nela mesmo, porque ela conseguia driblar algumas perguntas. E daí ele perguntou pra ela se ela se arrependia de uma coisa. Ela disse que se arrependia de ter matado o Will
Porque assim, ela poderia não ter falado isso, né? Ela conseguia ali controlar. Mas ela pensou, agora é o momento mesmo pra eu falar, vou falar. E comenta que matou o Will. E quando acabar o julgamento, ela vai tentar conversar com a Cristina, porque a Cristina tá ficando com o Will e ela fica muito mal, não quer falar com a atriz, meu Deus. E a Cristina não quer falar com ela, a família dela, a mãe e a irmã vêm e puxam a Cristina pra fora, né? A Cristina é da franqueza. Então ela tá de volta em casa. Aí o pessoal vai passando por ela, vai parabenizando. O Urias chega e fala, tipo, deixa a Cristina, ela vai entender isso, depois ela precisa do tempo dela. Fofo, eu amo o Urias, ele é um dos melhores personagens pra mim. Aí o Tobias simplesmente vira pra ela e fala, depois a gente conversa sobre isso. Aí eles vão dormir, só que ela não consegue, então ela volta pra onde teve o julgamento, pegou a cadeira que ela ficou sentada e jogou pela janela. Na manhã seguinte, eles vão conversar e eles começam a brigar, porque o Tobias fica muito bravo que ela não comentou que tinha matado o Will. E ela fala, claro, né, mata um amigo teu e depois vem comentar comigo, se foi tão fácil assim de falar sobre o assunto. E ele fica, desculpa, eu não devo fingir que eu entendo, porque eu não entendo, não sei o que. Só que tu não confia em mim o suficiente pra falar sobre essas coisas. E assim, gente, esse homem tá me dando asco. E ele falou também, que sobre pelo Caleb, que ela ficou presa em um tanque de água, que aconteceu no primeiro livro. E ele fica, é meio estranho, né? Eu fico pelo Caleb. Sabe o que é mais estranho? Descobrir que a tua mãe morta tá viva quando eu dou cara a cara com ela, mesmo que tu soubesse um ano atrás. E também que tu tem planos de se juntar com os 100 facções. E ele fica, não é que eu decidi, eu só tava considerando. Quando eu decidi, eu aviso. E assim, eles ficam discutindo esse livro inteiro. É um saco. Mas assim, eles estão discutindo umas coisas, sendo que não faz nenhum ano que eles se conhecem. Só que lembra isso, eles estão namorando há uma semana, eu acho. Ela reclama que ele não conta as coisas pra ela, e ela tem que contar tudo, e eles ficam discutindo sobre isso. Chatos. Aí eles ficam discutindo, né, vai cada um pra um canto. E a Lynn, que é uma personagem do primeiro livro, que ela é bem chatinha também, ela não queria que a Trish estivesse lá na para a tirolesa. Ela fica, nossa, tu fica aí sofrendo e fica te catando pelos cantos, né? Ela leva a Trish, então, pro lugar onde o pessoal da Audácia tá hospedado, né, e estando ali, ela expulsa o irmão dela de uma das camas para que a Trish possa dormir ali. Então a Marlene tá ali, eles começam a conversar, e o irmão e a irmã da Lynn, que é a Shauna, e o irmão dela que não lembro o nome, não importa, eles são meio receosos com relação ao fato dela ser divergente, porque eles acreditam que ser divergente é uma coisa ruim. O gato fez um escândalo pra entrar e agora ele foi pra porta, porque ele vai querer sair. Não vai sair, vai ficar aqui mais uma hora comigo. Então, a Lynn, a Trish, a Marlene, e o Urias e a Shauna, né, eles decidem que vão de noite ali, quando fica mais tarde, ir pra aquele prédio super alto da tirolesa, fazer uma vigia da erudição, já que eles mantêm as luzes ligadas o tempo todo pra ver se eles descobrem alguma coisa. O que eles pretendem descobrir, eu não faço a mínima ideia. Só que quando eles estão saindo, os soldados traidores da Audácia atacam a sede da franqueza. Eles primeiro dão tiros nas pessoas e usam um soro em fumaça pra apagar todo mundo, só que não funciona na Trish porque ela é divergente. Ela percebe que todo mundo dormindo, né, então ela faz ali que tá desmaiada também. Quando o pessoal passa, ela levanta e tudo mais, e ela vê que o Urias também tá em pé. Daí ele só tipo, divergente? Sim, pois é, vamos lá. Então eles vão subir ali no prédio pra tentar avisar as outras pessoas e ver se eles encontram mais divergentes no meio do caminho pra tentar se socorrer. Tanto que a Trish, ela tá caminhando em corredor e ela pisa, tipo, na mão de uma menina e fala, foge, tipo assim, escapa daqui. Nisso, a guria consegue fugir, mas quem é que aparece? O Eric. Ele fica, muito bom te ver aqui. E ele leva ela pra uma das salas. Então eles ficam lá, meio que presos, assim, numa sala com vários outros divergentes que estão usando roupas da franqueza. Porque assim, provavelmente eles não sabiam que a simulação não funcionaria neles. Outro soldado vem e traz o Urias, joga ele ali na sala. E o Eric começa a falar que eles vão levar, acho que 2 divergentes pra serem analisados na erudição. E o resto seria morto. Então se tu tem menos de 25 anos, tua divergência não tá completamente formada ainda, porque o teu cérebro ainda não se formou, e tu vai morrer. E tanto que ele mata um menino. Nisso, a Trish pega a faca que ela tinha e choqueia ele. E daí começa uma confusão ali na sala. A porta é aberta com o Tobias e todos os restos do pessoal da Audácia ali. Então, rola pancadaria e tudo mais. Eles mantêm o Eric como um preso de guerra
aí na sala, porque a franqueza vai decidir o que fazer com ele depois. Mas assim, fica todo mundo são e salvo. Aí o Tobias conta pra ela o que aconteceu, que tinha entre ali as pessoas da audácia, os soldados traidores, tinha pessoas da erudição. E quando eles começaram a atacar, uma dessas pessoas subiu até o lugar que eles estavam para eles evacuarem. Essa pessoa era a Kara, que era a irmã do Will. Então nisso, eles foram para as escadas, se divertiram em grupos e conseguiram atacar. Porque os soldados da audácia, os traidores, eles não esperavam que teriam tantas pessoas acordadas dentro do prédio. Eles pensavam que estava todo mundo dormindo já, tipo, desmaiado. Só que o pessoal da audácia nem deu tempo, tipo, eles não foram afetados, não chegaram neles. E assim, a Trish no banheiro, né, ela tomou um tiro e ela percebeu que era um troço meio redondinho e quando ela tirou do braço saiu um líquido azul. O Uriah chega e fica, meu Deus, arrancou isso do teu braço. E ele pede pra que ela não conte pra ninguém que ela é divergente, porque ele gosta ali da Shauna, tipo assim, como amigo, e não quer que se afastem dele por causa disso. Quando a Trish vai pro refeitório, ela encontra o Caleb e ele diz que o Marcus e o Peter, eles conseguiram fugir da amizade. Só que o Marcus foi ali pra franqueza e o Peter se juntou com o pessoal da erudição, obviamente, né? Ela vê o Tobias assim, espera ele falar um pouco e antes ela conseguir comentar, passa o pessoal da audácia falando, ai, seu pai tá aqui, hein, covarde, vai embora, não sei o que, tá com medo, uns idiotas. E eles também chegam à conclusão de que a Giannini tava atacando as facções, porque as facções ficam juntas em sedes e os 100 facções ficam espalhados pela cidade. E eu fiquei pensando, cara, isso é uma palhaçada, não é possível. E depois eles começam a conversar e brigar de novo. Esse livro, ao invés de chamar Insurgente, deveria chamar Terapia de Casal, tá? Eles começam a brigar porque o Tobias falou que foi idiotice ela se juntar ali com o pessoal dos soldados traidores, fingindo ser uma deles, pra tentar salvar o pessoal sem ter uma arma, o que foi mesmo. Tipo, ela pegou uma jaqueta de um traidor da erudição que tinha morrido ali e colocou, né, na verdade, um traidor da audácia, né? E ele fica falando que a adrenalina da audácia subiu pra mente dela e que ela tava fazendo tudo, correndo vários riscos sem se preocupar e que essa não era a Trish que ele conhecia, ele gostava da Trish divergente. E eu penso, meu Deus, que homem chato. A Trish fala pra ele, tipo, não falar assim da audácia, porque foi a audácia que acolheu ele, os amigos dele estão de lá e inclusive tinha uma posição muito boa, ele tinha várias oportunidades de poder subido mais em profissões, mas ele quis continuar como um instrutor. Daí fica, ai, que eu tô com medo de te perder. Aí ela encontra o Caleb e a Lynn. Opa, caiu aqui. No refeitório. Aí estão comentando a Susan, tipo, tava um clima ali. Tanto que a Lynn pergunta, tipo, se eles estavam juntos. E tipo, como é que vocês vão ficar juntos se, tipo, se vocês são de facções diferentes, uma coisa assim. Até porque tem outras pessoas que se refugiaram da erudição aí na franqueza. E dá pra ver que muitos não querem, tipo, voltar pra erudição, tipo, a Kara. Aí eles estão mais uma vez na sala de julgamento e o Jack fala, né, isso de que a erudição invadiu porque eles querem estudar os divergentes. Então quem é divergente dá um passo pra frente. Assim, a Trish, o Tobias, o Marcos também dá um passo pra frente, né, porque ele é divergente, tanto que o Jack até fala, nossa, eu não esperava que tu fosse divergente. Aí o Jack fala também que eles vão tentar um acordo de paz com a erudição. E aí o pessoal meio que se revolta e a Trish fica tipo, como assim um acordo de paz? Eles invadiram aqui. Aí ele fica, eu não posso condenar eles porque eles queriam matar parte da facção. Só que ele pode, literalmente o líder da facção, onde tem todas as pessoas que trabalham no meio judiciário. Aí ele fala, se vocês querem invadir a erudição, invadam, mas não metam a gente no meio, não contem com o nosso apoio. E vocês também estão indo em desvantagem numérica. Tu fica, realmente, né, está em desvantagem numérica. Aí a Trish percebe que o Zeke, que é o irmão mais velho do Uriah, e a Tori estão chegando no prédio. E isso é importante comentar porque eles não tinham tudo até agora porque eles tinham virado traidores. Então eles chegam, o Tori tá meio mal. Algumas pessoas sabiam que ele não era traidor, tipo o Uriah e acho que a Shauna, mas o resto todo mundo achava que eles eram traidores. E ele conta que na verdade eles se infiltraram lá pra ver se conseguiu alguma informação. Só que eles foram pegos. Ele achava que o motivo disso é porque a Tori, ela estava claramente muito abatida estando lá. Lembrando que ela e o irmão dela eram da erudição antes de irem pra audácia. E o irmão dela era divergente e daí acabaram matando ele fingindo que era suicídio. Então eles começam um papo ali sobre divergência e a Shauna fica,
ah, mas o teste da Tris também deu erudição, então como é que a gente vai saber de onde que é a lealdade dela? Sendo que, mana, o que o cu tem a ver com as calças? Eu comecei a pensar se realmente ser divergente quer dizer que tu pode ter várias linhas de raciocínio, porque o que parece é que todo mundo é burro neste livro e os divergentes são os únicos que têm que um pouquinho acima em relação aos burros, porque eles também não são muito inteligentes. A gente percebe que a Cristina e a Kara estão indo conversar em algum lugar e ela vai seguir e escuta a Kara falando, olha, né, apesar de eu querer socar o nariz comprido que a Tris tem, porque ela matou o Will, a gente tem que entender que o Will não estava no estado normal dele, estava uma simulação. Se ela tentasse qualquer outra coisa, iria matar ela. E a Tris ficou surpresa que logo a Kara estava defendendo ela, porque a Cristina estava muito mal, elas ainda não estavam conversando. Ela ainda estava brava porque a Tris matou o ficante premium dela. Eles estão no refeitório, não lembro se é no mesmo dia ou se é em outro dia, mas um pessoal da Audácia passa pelo Tobias chamando ele de covarde. Nisso ele vira e fala assim, isso tem que parar, porque eles estão chamando de covarde faz um tempo. Ele vai lá, ele puxa o pai dele e começa a bater no pai dele no meio do refeitório, na frente de todo mundo. A Tris consegue separar ele e leva o Tobias para outro lugar e fica, meu, por que tu tá fazendo isso? Daí ele fica, por que tu tá tão preocupado com o que eu faço? Porque na última semana você não esteve nem aí pra mim. E daí eles começam a discutir de novo. Aí eles, assim, fica por isso mesmo a briga, né? A ver o Marcos indo pra um banheiro, né? Pra limpar o sangue dele ter apanhado, né? Bem feito. Daí a Tris fala, olha só, eu não sei de onde tu tirou essa ideia de que eu sou inútil, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu acho que você me ajuda. E daí ela fica falando um monte e é isso. No outro dia, o Jack e a Janine, eles vão se encontrar pra fazer acordo de paz. Então, a Tris, o Tobias, a Lynn, o Uriah, o Zeke e a Shauna, eles decidem que eles vão ficar ali por perto, tipo, do lado de fora do prédio, pendurando na arquitetura, basicamente, pra escutar a conversa. E daí, quando o Jack lá, chega um representante da Janine pra conversar sobre isso, porque ela não pode se arriscar e tudo mais. Então ele começa a falar as coisas e a Tris fica, não, mas ele tá falando muito parecido com a Janine, e ela deduz que a coisa mais óbvia é que a Janine está por perto pra passar as informações pra o cara falar. Ela fica, ok, se ela tá com fone de vida, ela tá a 40 metros daqui. Só que nisso eles começam a ser atacados, tipo, dão um tiro na Shauna, ela cai, se machuca. Então, às vezes começa a ir atrás, ela encontra a Janine, tipo, fugindo por um beco, com o Peter protegendo, mas fica por isso mesmo. Então eles voltam pra sair da franqueza. A Shauna vai ficar bem, mas ela provavelmente não vai voltar a caminhar. Aí depois eles têm mais uma discussão, né, nosso casal preferido. Tobias fica falando que ela só tem 16 anos e que não é pra ela ficar colocando a vida dela em risco, mesmo que pra isso ela não possa salvar a cidade. Tipo assim, não, sabe? Tá falando de novo que ela tá se tornando uma viciada em adrenalina. Aí eles brigam, discutir e falam ainda que se ela se arriscar mais uma vez sem motivo, ele vai terminar com ela. Aí ele tem a pachorra de dar um beijo nela quando ele sai. Eu odeio esse homem. A Tris se encontra com a Tori e a Tori fala que a Janine tem um laboratório muito importante, que é onde ela passa a maior parte do tempo, mais do que no próprio escritório, e ela ajuda a Tris a reunir os membros da Audácia para uma reunião. É dito pelo alto-falante assim na franqueza os termos do acordo da paz entre a franqueza e a erudição, né? É o Jack falando que eles têm que devolver o Eric, que ainda tá preso com eles, falar o nome de quem não foi afetado pela simulação e mandar todos os dirigentes para ela. Sendo que assim, falar o nome de quem foi afetado e mandar todos os dirigentes para ela é a mesma coisa, né? Não precisa ser dois tópicos. E eles decidem, então, o pessoal da Audácia, que eles vão voltar pra sede, porque tá na hora de eles voltarem, ao invés de ficarem em uma facção que não é deles. Eles têm que nomear novos líderes e tem que ser em número ímpar. Aí o pessoal sugere a Tori, a Tris, o Tobias e o Harrison, que é um cara que só surgiu agora, tá? Só que a Tris recusa antes da votação, porque ela lembra o Tobias falando pra ela que ela não é pra ela se arriscar, que ela é divergente e não dá audácia. E aí ele se torna o principal líder da Audácia. Sendo que no início de Divergente, o Eric tá conversando com ele sobre os líderes da Audácia quererem que ele se torne um, e ele fala que ele não tinha vontade de ser, mas agora ele quer ser e a Tris perdeu a chance. Ai, ai. E aí quando o Jack faz o anúncio oficial, tipo, Divergentes, venham que se trair, vai todo mundo à loucura, eles começam a ajeitar as coisas.
E eles decidem que eles vão matar o Eric, que eles falam, o Eric é da nossa facção, é a gente que tem que decidir o que vai fazer com ele. Então, eles levam o Eric pra sala de julgamento e manda a Tris listar todos os crimes dele e o Tobias matar ele, porque o Tobias não teria coragem. O Tobias mata ele. Aí o Jack descobre isso, fica putinho, que eles que decidiram o futuro do Eric, e daí eles não puderam entregar o Eric com vida. E agora eles vão se aliar à erudição. E daí eu fico pensando, foda-se, a franqueza não é tão importante assim. Eu vou falar mais disso no final, tá? Mas a franqueza não é uma facção importante. Aí eles estão de volta na sede da Audácia, né? E o que impediu eles de voltarem antes é porque tem muitas câmeras. Então o Nick estava conversando com a Tris sobre o fato da Shauna ficar paraplégica e que isso é um problema na Audácia porque é uma facção, uma sede, né? Que tem muitas escadas e tudo mais, muitas subidas e descidas. Tanto que não tem pessoas velhas ou elas viram sem facção ou elas se matam. Aí a Tris fala que não é pra deixar a Shauna ir embora por um motivo idiota. Eu acho que tu ser uma pessoa que tu precisa de um local com acessibilidade e ser uma facção que não tem isso e tu tá pensando em ir embora, não é um motivo idiota. Como a Audácia é cheia de câmeras e a erudição tem agora acesso a elas, eles decidem que vão dar tirinhos de paintball com as armas que eles usaram no caça-bandeira. E daí eles começam a dar tiros nas câmeras e tiram em si mesmo. É uma cena bem legal e daí vira esse grande paintball. No final do dia, o Tobias chama a Tris para acompanhar ela em uma reunião que ele vai ter com a Evelyn e com o Edward, porque ela não é bem sensível a palavra, perceptiva talvez, mas ela consegue notar a real intenção das pessoas bem antes dele. Aí quando ele tá lá, eles começam a negociar com uma aliança com o Sem Facção. E a Evelyn fala que ela quer uma participação igual no governo depois da erudição e o controle total dos dados da erudição para destruir eles. Eu literalmente botei entre várias aspas no meu roteiro porque quando eu li aquilo eu não acreditei que era isso que ia acontecer. E a gente descobre que o Marcos, ele estava convencendo as pessoas da abnegação a não perdoarem a Evelyn após ter corneado ele. E foi por isso que ela preferiu se exilar. Aí quando a Evelyn e o Edward vão embora, eles fazem essa reunião, se não me engano, no trem. O Tobias fala que a Tris tem que perdoar a Evelyn, ela fica que não. E que ela acha que essa aliança é uma ideia de merda. E eles começam a discutir mais uma vez, porque a imparcialidade da Tris obscurece o juízo dela. A Cristina acorda a Tris de madrugada e diz que algumas pessoas estão sob o efeito da simulação. Como ela sabe? Descobre. Ah, não, ela sabe sim. Eu não apaguei isso no meu roteiro. Foi mal. E ela leva a Tris pro telhado. Lá ela encontra a Marlene, o Hector, né? No caso, o Hector é o irmão mais novo da Lynn. E uma garota. A Marlene diz que enquanto os divergentes não se entregarem, a cada 2 dias ia acontecer aquilo. Então, os 3 pulam do telhado, mas a Tris ela consegue correr e agarrar o Hector antes que ele caia. Mas a Marlene e a outra menina vão de arrasto pra cima. E eu fiquei muito triste porque a Marlene era uma das minhas personagens favoritas. Eu tenho isso realmente de gostar de personagens terciários que não vão ter a mínima importância na história, mas que eles são queridos. Eu me identifico um pouco com eles. Aí descobrem depois que a câmera do quarto dos iniciandos, né, dos dormitórios deles, não foi tapada com paintball. Eles foram meio burros também. E era onde algumas pessoas estavam dormindo. E foi como a Giannini descobriu quem é que estava sobre a simulação ou não. Aí a Cristina e a Tris finalmente fazem as pazes. Nisso, a Shauna tá puta com o Zeke e com o Uriah, porque ela descobriu que o Uriah é divergente, então elas não sentam perto. A mãe, da Shauna também fica assim, olhando meio cara de nojo, sabe? E os líderes da Audácia tiveram a pior ideia possível nessa situação, que eles falaram que eles vão apenas aumentar a segurança no complexo. Se as pessoas estão sob simulação, eles não têm muito o que fazer. E a Tris vai pro apartamento do Tobias, a gente nunca vai conseguir ficar sozinha, se esquecendo que o apartamento é dele. Então ele surge e fala que é pra Tris pra a erudição não se entregar, que é muito importante que ela não se entregue. Ela promete que não vai se entregar. No dia seguinte ela se entrega. A única coisa assim é que ela acorda, a Cristina tapando a boca dela, porque ela diz que é a única forma da Cristina acordar. Não faz sentido. E diz que tá indo visitar o Calibre pra não ficar parecendo que ela,
desapareceu do nada ou se jogou do fogo, sabe? Tipo, ela tá saindo. E de novo, a Cristina não percebe que a Tris tá mentindo. Aí os soldados traidores da Audácia são meio lentos porque eles demoram pra perceber que a Tris tá chegando ali pra se entregar. E sendo que eles eram da mesma facção, mas eu já vou falar mais sobre isso depois, sobre essa dificuldade que as pessoas têm de reconhecerem a Tris. E o Peter já tava lá meio que esperando pra levar ela. Então ela se encontra com a Janine e ela diz que a Tris é uma das divergentes mais poderosas que tem, porque o teste de aptidão dela deu 3 resultados. E se tá divergente, normalmente dá 2. E que isso é bom porque ela pode consertar os erros das simulações usando a Tris como ratinho de laboratório. Então eles começam a fazer vários exames na Tris e ela diz que ela só vai comprar se ela puder ver os resultados. Então eles fazem e descobrem que o córtex pré-frontal, eu vou ler aqui no meu roteiro porque eu não vou lembrar de tudo isso, que é a região responsável pela organização dos pensamentos e ações em busca dos objetivos, é maior que o normal. E o córtex orbitofrontal, que é o centro de recompensas do cérebro, é pequeno. Ou seja, ela é boa em direcionar os pensamentos dela para conquistar os objetivos e não é motivada por recompensas. Grande bosta! Fazendo com que ela se livre das simulações rapidamente. Quando eu escutei isso no audiobook, eu fiquei, tá bem, né? Eu anotei isso. E agora, falando isso, eu ainda não consigo acreditar, não faz sentido pra mim isso ainda. Aí, quando eles estão tirando ela daquele laboratório, mandando ela pro dormitório, ela vê que o Tobias tá lá e ele fala que se ela vai morrer na erudição, ele vai morrer junto com ela. Fofo, né? Se ele não fosse um babaca. E daí, eles colocam a Tris em uma simulação com a mãe dela e dizendo que o ódio que o pai da Tris sentia pela erudição foi prejudicial a ela, que de fato foi, né? Sendo bem sincera. E daí eles vão levar a Tris pra ser executada, só que o Tobias aparece e diz que ele concorda em falar quais são os esconderijos das pessoas sem facção. E a Janine diz que alguém falou pra ela sobre os resultados do teste de aptidão da Tris, porque eles não foram registrados no sistema, mas a Janine já sabia que tinha sido audácia, abnegação e erudição. No sistema ficou a abnegação, que a Tori registrou lá, e também que era pra colocar a mãe da Tris nessa simulação. E essa pessoa foi o Caleb. Aí depois o Tobias e a Tris eles se encontram no corredor, eles conseguem fugir ali. E ele diz que o objetivo era encontrar uma sala de controle, porque eles vão atacar na data prevista para a execução da Tris, que seria em 2 semanas para roubar os computadores. Nisso o Caleb encontra ela e diz que não é tão fácil assim sair da erudição, sendo que é só abandonar tudo bem, porque eles têm uma informação sobre o que tem além da cerca, e daí os dois brigam. Depois de mais um teste, os resultados mostram que a Tris tem abundância dos neurônios de espelho, que eles disparam quando alguém realiza um determinado ato ou observa alguém fazer, pelo aprendizado da linguagem, compreensão da intenção de terceiros ou pela empatia. Ou seja, personagem flexível que mostra aptidão para mais de uma facção. Aí ela tá numa simulação e tem o Tobias ali chamando ela para fugirem, só que ela percebe que não é ele porque ele encosta no ombro dela que tá machucado. Ela fica, não, Tobias saberia que esse meu ombro tá machucado. E a Janine ameaça matar a Tris se ela não contar o que ela faz pra notar que é uma simulação, porque ela tá desesperada já. Aí a Tris dá um soco nela. Aí por causa desse soco, o Peter avisa que vão matar a Tris no dia seguinte e que os testes que faltavam realizar eles vão realizar com o Tobias. Aí no dia seguinte inserem um soro nela, aí todo mundo fica, ok, morreu, é isso. E na verdade ela tá viva. E a Janine manda levar o corpo dela pra autópsia. E sério, essa mulher não tem um soro que dê certo, né? Ela é a pessoa mais inteligente desse mundo, ela não consegue fazer um soro que dê certo. Então ela tá ali paralisada e o Peter dá o corpo dela pro Tobias pra eles fugirem, com o Peter guiando. E ele disse que tava fazendo isso porque no complexo da amizade a Tris salvou ele, né, dele tomar um tiro e morrer, então ele tava quitando essa dívida. Eles fogem pra casa do Tobias na abnegação e tava lá, do Tobias não, né, do Marcos, e eles encontram lá outros membros, e aí eles falam que se amam e tudo mais. Então a Tris, o Tobias, a Cristina, o Uriah, a Lynn e mais alguns sem facções estão lá porque a Evelyn expulsou o Marcos dizendo que a casa também era dela, porque o Marcos estava lá. Aí o Peter também foi com eles e quando o Edward chega ele fica muito bravo, ele quer enforcar, ele soca o Peter e enforca ele. Aí o
Tobias conta pra atriz que o Edward quase matou o Drew quando ele deixou a Audácia e que a Mira, que foi a iniciante da Audácia que saiu junto com o Edward, largou ele por causa disso. Então a atriz vai pra sede da abnegação e encontra o Marcos lá. Eles conversam sobre a informação e ele diz que não vai revelar nada, mas que a informação era sobre o que tinha do lado de fora da cerca e que eles iriam revelar para a sociedade 7 dias depois do ataque da erudição. E que nessa informação tinha o porquê que eles estavam ali. Porque eles foram colocados ali. E a atriz fica, como assim colocada? Pensando, ela não fala nada. E o Marcos também admite que a Natalie, que é a mãe da atriz, ela foi pra sede para tentar recuperar a informação, mas deixou isso pra trás quando descobriu que a atriz estava lá. E fiquei pensando, e o bunda mole do pai dela? Não foi também por quê? Tipo assim, ele que era um dos líderes da cidade, e não foi. E ele deixou a esposa aí, tipo, a esposa era da Audácia. Tá, mas essa da Audácia ela tinha 16 anos. Fazia uns 30 anos que ela tinha saído. E ele que era o líder da Audácia, da abnegação. E ele que era um dos líderes da abnegação não foi, né? Mas tudo bem. A Evelyn revela o plano pra atacarem a erudição. E ela diz que quem foi alvejado na simulação não vai participar. E eles vão ser separados em 2 grupos. A Cristina comenta ali, né, entre os besties, que é errado eles entrarem na erudição e sair matando todo mundo, porque é exatamente o que a erudição tá fazendo e que ninguém gostou disso. E a atriz finge que não quer participar do ataque pra ficar na abnegação com quem foi alvejado, mas ela e a Cristina se arrumam bem, Girls Night, e vão se encontrar com o Marcos. Então eles vão para a sede da amizade, eles são parados por traidores da Audácia quando vão entrar lá. E a atriz pede para conversar com o pessoal que está refugiado da erudição lá, e eles dormem. Aí no dia seguinte, a Joana comenta com o pessoal da amizade sobre o plano da Audácia e pede para eles repensarem a decisão de não se meterem na guerra e tudo mais, e propõe que tenha algumas pessoas que sejam tipo negociadores, sabe, entre as facções. Só que a maioria recusa, e quando a Joana decide que ela vai como negociadora, nem que ela tenha que sair do cargo como representante ali da população, da amizade, aí todo mundo vai, todo mundo se junta. Aí a Kara, que estava refugiada junto com o pessoal da erudição, aí na amizade, fala que terem colocado os dados num disco é coisa de burrice, que foi exatamente o que a erudição fez antes, né? E que é para elas navegarem pelos dados do computador, porque os da erudição são programados para receber os dados das outras facções. Aí, um dos membros da erudição dá um disco que é para estressar vidros, e a Kara dá um martelador, que é para paralisar as pessoas sem precisar atirar. E assim, esses predadores são muito legais, ok? E tanto que o Fernando, que era um dos iniciantes da erudição, mas tornou-se em facção, explana que o Caleb era um baita puxa-saco. Aí eles voltam pra cidade, então a atriz, a Cristina, a Kara, a Joana, o Marcos e o Fernando, eu botei Kara 2 vezes no roteiro, vão invadir a erudição. Eles vão lá e colocam umas roupinhas azuis. Aí eles chegam e percebem que tem membros da franqueza que também estão sendo controlados por simulação para proteger a erudição. E o Fernando começa a flertar com a Cristina no meio da invasão. Eles vão para um prédio do lado da sede da erudição e penduram uma escada entre as janelas para eles conseguirem invadir, entrando num banheiro que tem ali. E assim, a atriz quase morre caindo porque ela vai primeiro. O Marcos, que deveria ser o altruísta, ele nunca se faz primeiro nas coisas, né? Um bunda mole. E o Fernando, ele é o último a subir, então ele tá subindo, os óculos deles caem. E o pessoal que tá na simulação, eles são meio que acionados por barulho. Então, quando faz o barulho do óculos dele caindo, as pessoas saem dando tiro e ele morre. Então eles entram no prédio ali, se separam. E o Caleb aparece com uma arma pra tentar impedir eles, mas a atriz ataca ele, enquanto a Kara tenta achar as informações no computador público. Mas o Caleb disse que não vai estar no computador ali, obviamente. Então a atriz do Marcos e a Cristina, eles tentam achar o computador privado com as informações depois que ela bate no Caleb. Daí eles estão lá e eles encontram o Edward no prédio, porque o pessoal sem facção e da Audácia decidiu atacar já. A Cristina, ela se machuca e ela acaba ficando pelo caminho. A atriz vai pra uma sala e começa meio que uma Alexa a apresentar ela, tipo, Beatrice Prior,
tantos anos, facção de origem, facção atual, sabe? E uma névoa azul invade, ela desmaia, ela acorda uma simulação e começa a lutar com ela mesma. Só que a simulação muda e a Will, ela acaba matando ele de novo, só que ela cai no chão, ela tá ali, ela consegue sair. E em uma sala, depois ela entra, tem a foto de todos os divergentes. E ela escuta a Tori berrar com a Giannini, falando que é pra matar ela, mas a Tris empurra a Tori. Ela e a Tori então começam a brigar, porque a Tris tá tentando convencer a não matar a Giannini, mas a Tori vai lá e esfaqueia ela e mata a Giannini igual. O Tobias e o Uriah chegam e a Tori fala que a Tris é uma traidora. E ela e o Tobias começam a discutir na frente de todo mundo, tem uma DR assim. E ela não conta nada do porquê que ela tava ali. E ele não acredita nela também, que ela não é uma traidora. Então, ela é levada para ser julgada com os traidores, porque o Tobias, ele é um bundão. E ele manda o Caleb entrar no sistema de computador da Giannini enquanto isso. A Lynn, ela acaba falecendo e as últimas palavras dela é falar que ela amava a Marlene. Já surpresas, tanto que a Marlene e o Uriah, eles estavam meio assim, tendo um casinho, e a Lynn parecia não gostar muito. Então, que quando ela tá ali morrendo, ela fala, eu amava a Marlene. E o Uriah fala, eu também, né? Que não amava ela. E ela diz, não, eu amava a Marlene. Aí a Diana aparece pra falar com o Harrison e com a Tori. E a Tori diz que a amizade ela vai ser punida nesse novo sistema político pela imparcialidade deles durante 80% do livro. E nisso, assim, o pessoal meio que deixa as pessoas sentadas ali no saguão da sede da erudição. E a Tris percebe que todas as armas estão com as pessoas sem facção. Não tem ninguém da audácia, que é normalmente quem tem as armas, segurando uma. Então aí foi quando eles perceberam que a Evelyn tapeou a audácia. Fizeram choque. E também aparece com o Marcus e com o Caleb. E ele diz que a Tris estava certa. Então começa um vídeo a ser projetado para falar a informação dessa mulher que tá falando que é a Amanda, dizendo que ela é de uma organização pela paz e que eles estão ali para serem a cura do mundo real e descobrir o sentido moral da vida. Sério, eu não tô zoando. E daí eles têm que sair do isolamento onde eles estão presos quando tiver muitas pessoas com a personalidade flexível, ou seja, divergentes, e que ela vai se juntar a eles com o nome Edith Prior, quer dizer, Edith Prior. E acabou o livro. O bruto desse vídeo já está em 1h07. O bruto do outro tinha sido 1h09 e eu nem dei minhas opiniões ainda. Então vamos agora para essa parte. Esse livro decaiu de uma maneira que eu não sei nem como começar a explicar para vocês. Eu vou começar falando de pontos mais técnicos do livro que eu não gostei. E é isso aí. O primeiro é que esse livro é basicamente para os personagens passarem por todas as facções. Então, personagens, eu digo Tris, né? Precisamente. Então, ela veio da abnegação, ela foi pra audácia, aí depois eles vão pra amizade, eles vão pra franqueza e termina com ela se entregando pra erudição. E, enfim. Isso é uma coisa que eu não entendi, porque, assim, a capa tem o símbolo da amizade, mas é a facção que eles menos ficam tempo. Eles não ficam, acho que nem por 100 páginas na amizade. Eles passam mais dias na franqueza do que na amizade. E assim, já que eu tô falando de facções, a abnegação e a franqueza são facções inúteis, tá? Até agora. Eu não entendi por quê. A abnegação facilmente podia ser juntada com a amizade e a franqueza com a erudição. Tanto que, no acordo de paz que tá sendo ali, é dito pro Jack, né, pro líder, que a franqueza é inútil. Tipo, eles não dão nenhum recurso natural, eles não promovem segurança, eles não têm tecnologia, assim. Eles só são honestos. Eu entendo que eles são do poder judiciário, mas bota o poder judiciário pra trabalhar junto com o pessoal, os intelectuais, sabe? O pessoal gastando recurso à toa na cidade. Outras coisas também é que, assim, a gente tem mais pro final do livro a própria Kara falando que é burrice colocar os dados de uma simulação em um disco rígido, sendo que foi exatamente isso que a mulher mais inteligente desse livro, desse universo, fez. Então, assim, tem uns furos que não dá pra entender. Como é que daí a autora quer que a gente acredite que a Giannini realmente é a pessoa mais inteligente desse universo, sendo que uma pessoa aleatória da erudição vai lá e desmente o que ela fez. E não só isso também, mas o Caleb, que é um iniciando de 16 anos,
que nem terminou direito a iniciação dele, vai lá e desbloqueia o computador dela e acha os dados a um menino de 16 anos. Eu tenho até uma ideia de TikTok, que é como consertar Divergente. Então, outra coisa também é que eu não entendi até agora qual que são os limites dos soros e das simulações. Porque, gente, tudo tem um soro. Tem um soro pra tudo. Tem um soro pra verdade, tem um soro da paz, tem um soro pra o pessoal ver os medos. Daqui a pouco você tem um soro pra cagar. Gente, você tem noção que tem um soro que foi aplicado pra matarem a atriz e ela não morreu? Porque ela conseguiu driblar o soro da morte. Você tem noção disso? Outra coisa também que eu não entendo no livro é que a gente tem a atriz, tá? A atriz é uma das pessoas causadeiras nessa confusão. Ela é a Divergente que a Janine mais quer, tipo, estudar e tudo mais. Então chega lá, ela abre uma sala, tem as fotos de todos os Divergentes em cima dela. Ela ficou em primeiro lugar no ranking da audácia dos iniciandos. E é dito que quando surge ali o ranking, tem a cara dela, tem foto deles. E eles passam as pessoas e ninguém reconhece ela. Ela foi com o Marcos e com a Cristina entrar na sede da amizade e o pessoal não reconheceu. E assim, não reconhecer a Cristina, tudo bem, sabe? Mas não reconhecer a menina que tá causando tudo isso e que ficou em primeiro lugar no ranking da audácia com uma foto dela e não reconhecer o principal líder da cidade, já tá me parecendo um pouquinho de burrice, né? Eu também não entendi por que a atriz e o Tobias discutiam o tempo todo. Não tinha motivo. Eu entendo, assim, isso é um contexto de guerra. Sabe, as pessoas ficam outras, sabe? Eu entendo. Mas me parece que a Veronica Holt, ela não tinha mais o que botar no livro. Então, ao invés de fazer um livro de 300 páginas, um livro um pouco menor, ela ficou enchendo com essas DRs insuportáveis. Ainda mais essa coisa, tipo, ela vai lá e se entrega. Tá, até se entregar, tudo bem. Se entregou. Aí ela foge. Aí depois ela volta pra atacar a site de erudição. Gente, pra quê, sabe? E assim, tem umas coisas que eu não entendi, que são informações que eu sinto que elas são jogadas nos livros. Não faz sentido. Quando eu gravei o vídeo de Divergente, eu já tinha essa dúvida. Mas eu guardei porque eu pensei, pode ser respondido no próximo livro, em Convergente, porque eu já tinha terminado a Insurgente. E agora, eu não li Convergente, então eu vou reclamar aqui. Primeiro de tudo, por que a gente tem informação de que a maioria das pessoas divergentes vem da abnegação? Essa informação, até agora, não foi usada. O primeiro e segundo livro já dá 1000 páginas até agora, não foi explicado por quê. Segundo, a informação de que segunda coisa, tá? O pai da Tris e a Janine terem sido amigos e terem vindo da erudição e tudo mais. Pra que tem essa informação? Não foi usada. Tá entendendo? Assim, a mulher só toma uma informação, tipo, só pra Tris saber que o pai dela fez a erudição, mas também caga pra isso, logo em seguida, não foi utilizada. Pra que então que foi dito? Pra que tem essa informação? Não tem relevância pra história, não tem até agora relevância pra história. O pai da Tris vira da abnegação não, da erudição, tô nervosa. Outra coisa também que eu tenho que mencionar, a atriz é uma personagem, uma protagonista medíocre. Eu não entendi até agora as motivações dela, eu não entendi se ela é a favor de ter ou não facções. E assim, como ela é uma personagem divergente, só acredita que ela queira destruir com as facções, né? Tipo, é errado. Não entendi isso até agora. Qual que é a motivação dela? A única motivação dela é destruir a erudição, né? Tirar eles, assim, do poder dessa guerra e namorar. Tipo assim, ficar com 4. Não é dizer, tipo assim, namorar uma intimidade, mas é ter um namorado, porque não faz diferença. E esse namoro deles é tão medíocre. Outra coisa que aconteceu que eu não gosto que aconteça em livros é que a Janine, ela é a maior antagonista, né? Ela morre. Nem acabou a trilogia, ela já morreu. O que vem agora? Qual que é o problema que a gente tem que resolver agora? Agora a gente tem que derrotar a Evelyn. Tem uma crítica pra fazer a Evelyn, eu já faço depois. Eu gosto quando o antagonista, ele morre antes do final da saga. Qual que é o sentido? É pra surgir alguém pior. Não surge. Outra coisa também, a Evelyn, uma coisa... não faz sentido, tá? É dito no primeiro livro que ela morreu, dando luz a um segundo filho. Primeiro de tudo, se ela não morreu, cadê esse segundo filho? Outra coisa, como é que ela conseguiu fingir morrer? Ela foi embora. Tá, ninguém nunca mais viu ela. E assim, o Marcos sabia que ela estava viva ou não? Tem informações que elas são ditas extremamente inúteis que não precisa e outras que precisam não são ditas. Estou me preparando para começar a ler amanhã o próximo livro. Eu tenho um pouco, admito isso, mas foi bom desabafar. Eu senti que eu tava fazendo uma terapia. Espero que tenham gostado desse vídeo
E um beijo.